Olá, pessoal. Meu nome é Ângela, eu sou médica pós-graduada em psiquiatria e mestranda em farmacologia pela UFSC. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o CAPS e qual que é o seu papel dentro da rede de atenção psicossocial e a interface com a atenção primária. A ideia dessa conversa, dessa aula, não é fazer apenas uma revisão teórica ou normativa. O objetivo é entender de forma mais prática como é que o CAPS ele se insere na rede e quais são as demandas que fazem sentido para esse nível de cuidado, quais situações podem ser acompanhadas pela PS e como é que a gente pode melhorar a comunicação entre os serviços. Então, a saúde mental ela não se sustenta num único ponto da rede. Ela depende dessa articulação, da corresponsabilização e a clareza sobre o papel de cada serviço. Então, por que a gente precisa entender esse assunto? Antes de falar sobre o que é o CAPS, a gente precisa saber o porquê que esse tema ele importa. Conhecer o CAPS é falar sobre a rede, a corresponsabilização, como eu havia dito, e a organização do cuidado em saúde mental. O CAPS ele existe não para substituir a OBS, assim como a OBS ela não existe para substituir o CAPS. São serviços diferentes, que são complementares e interdependentes dentro da rede de atenção psicossocial e rede de atenção à saúde. Quando essa lógica ela se perde, o cuidado acaba se fragmentando. E aí o que acontece? Esses pacientes que poderiam ser acompanhados pela atenção primária, eles acabam permanecendo no serviço especializado por um tempo indeterminado, mais do que deveriam, E quando isso acontece, gente, casos graves de maior complexidade que realmente precisam de atenção intensiva ou semi-intensiva em saúde mental podem encontrar dificuldade de acesso ao CAPS. Então, entender o papel de cada serviço não é apenas uma questão administrativa. Ela é uma questão de acesso, de continuidade e a qualidade do cuidado desse usuário. Então, eu acho que isso ajuda a entender mais ou menos o próximo ponto que nós vamos conversar. Eu trouxe aqui para vocês a Lei 8080, que muitos devem conhecer, estudaram para concurso ou aprenderam durante a faculdade, durante a sua formação, que é uma das leis que é a base do SUS, Ela organiza o Sistema Único de Saúde e estabelece os princípios importantes para o cuidado, como a integralidade, a regionalização e a hierarquização. A integralidade, ela diz respeito ao olhar para o usuário como um todo. Então, não apenas como um sintoma, um CID, uma doença, um resultado do exame. Então, olhar para o paciente como um todo. A regionalização significa organizar esses serviços conforme o território em que o paciente ele está inserido e as necessidades de cada região. E a hierarquização significa que cada serviço tem uma função dentro da rede de acordo com seu nível de complexidade e suas limitações. Então, isso ajuda a entender por que a UBS, o CAPS, UPAs, hospitais, assistência social não fazem a mesma coisa. Então, cada ponto tem uma função, mas todos precisam se comunicar. Deixei aqui o decreto 7508 de 2011, que reforça essa organização das redes de atenção à saúde. Então, vejam, tudo isso é muito bem embasado em leis, decretos, portarias, não é algo que foi criado pelos profissionais que estão atuando dentro de um serviço específico especializado. Então, já é muito bem fundamentado e deveria ser seguido, a gente espera que seja seguido. Ou seja, o CAPS ele não funciona isolado, ele faz parte de uma rede, de todo um sistema que está interligado. A portaria 3088 de 2011 foi a que instituiu, a rede de atenção psicossocial, a RAPS, dentro do SUS. Essa rede ela foi pensada para o cuidado de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e também para aquelas pessoas com necessidades relacionadas ao uso de álcool ou outras drogas. Então, a RAPS ela envolve vários pontos de atenção, então, atenção básica, atenção psicossocial especializada, que seria o CAPS, suas modalidades, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e a reabilitação social. Então, o CAPS está dentro da atenção psicossocial especializada, e isso é muito importante, porque a RAPS ela não é formada só pelo CAPS, O CAPS ele é um dos pontos da rede, voltado principalmente para situações de maior gravidade, de persistência de sintomas ou complexidade psicossocial.
Vejam, a responsabilidade pelo cuidado em saúde mental de um paciente, ela é compartilhada entre vários serviços e não exclusivamente de um único serviço do CAPS, muito pelo contrário, né? E a partir disso fica mais fácil a gente entender o que é um CAPS. Bom, o CAPS ele é um centro de atenção psicossocial, ele é um serviço comunitário especializado de saúde mental do SUS e ele funciona com portas abertas para acolhimento. Vou dar ênfase no acolhimento, tá? ênfase no portas abertas. Então, qualquer usuário pode buscar o CAPS com encaminhamento, sem encaminhamento, que o CAPS sempre vai ser porta aberta para acolhimento e cuidado de pessoas com sofrimento psíquico grave e persistente. Então, ele também atende conforme a modalidade do serviço, né? Conforme as modalidades do CAPS, que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E ele faz a organização local, né? Então, de pessoas com necessidades relacionadas ao uso de álcool, drogas, né? Então, o CAPS ele não é apenas um lugar de consulta ou avaliação psiquiátrica, ou de revisão de medicação psiquiátrica, que nem tem fama, né, por aí, a gente acaba recebendo alguns encaminhamentos. Ele tem um objetivo muito mais amplo, né, vários objetivos mais amplos, né. Então, o CAPS, ele busca acolher essas pessoas em intenso sofrimento psíquico e evitar internações desnecessárias, o que muitas vezes acaba sendo visto de uma forma deturpada, né? Então, alguns colegas, alguns profissionais de saúde, ou até os próprios pacientes, usuários, ou outros dispositivos da rede, acabam encaminhando pacientes para o CAPS para fazer uma internação psiquiátrica, o que, na verdade, vai contra um dos principais objetivos do CAPS, que é evitar as internações desnecessárias. Outros objetivos centrais do CAPS é organizar esse cuidado no território, favorecer a autonomia do paciente, o vínculo familiar e a reinserção social. Ou seja, a função do CAPS não é buscar cura psiquiátrica ou ausência de qualquer sintoma psiquiátrico, é buscar uma estabilização, é ajudar a sustentar o cuidado em liberdade com uma equipe multiprofissional e a articulação na rede. Mas, afinal de contas, por que o CAPS surgiu? Né? O CAPS ele surgiu a partir de uma lei, né, da reforma psiquiátrica. Eu acho que talvez esse seja um dos slides mais importantes para entender por que ele existe hoje, o CAPS existe hoje da forma como a gente conhece. Então, a Lei 10.216 de 2001, ela surgiu para mudar um pouco, né, fazer, na verdade, uma virada no cuidado em saúde mental. Então, durante muito tempo, o cuidado em saúde mental, ele era concentrado quase que exclusivamente em hospitais psiquiátricos, né, nos antigos manicômios e até asilos, né, o que propiciava com que esses usuários, esses pacientes, eles se afastassem, né, dos vínculos familiares, eles se isolassem de um ponto de vista social, né? Muitas vezes abandonados por tempo indeterminado ou até que falecessem, né? Então, essa lei, ela é conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica e ela marca uma mudança importante na forma de compreender o cuidado em saúde mental. Então, com essa reforma, teve uma virada nessa lógica do cuidado e passou a ser pensado a partir da garantia de direitos, né? Da liberdade, da convivência comunitária e dos serviços territoriais. Então, hoje a proposta é uma rede territorial de cuidado, multiprofissional, com cuidado contínuo, reinserção social, articulação com a atenção primária, com a urgência, emergência, com os hospitais gerais. Isso não significa que a internação deixou de existir, tá? A gente sabe que isso ainda é necessário em alguns casos, mas ela deixou de ser a única resposta possível ao sofrimento psíquico. E para colocar essa lógica em prática, foram organizadas diferentes modalidades de CAPS. Então, existem todas essas modalidades de CAPS, o que determina qual modalidade que será implementada no município é o número de habitantes, né? Então, hoje, para vocês terem ideia, vou deixar esse slide aqui, essa gravação para depois vocês olharem, mas vocês podem pesquisar também na referência abaixo. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, no censo de 2022, que foi o nosso último censo de Camboriú, a nossa população, ela está de 103, passou, né, de 103 mil habitantes. Então, como vocês podem ver, nós somos um CAPS 1, que seria para municípios com 20 mil a 70 mil habitantes, nós passamos, né, esse número de habitantes. Então, o nosso CAPS ele já não comporta mais, ele já poderia ser um CAPS 2
a gente já poderia ter um CAPS AD, um CAPS infantil. Então, bom, isso eu vou deixar para pauta para uma próxima conversa. Mas esse slide aqui para vocês entenderem que existem diversos tipos de CAPS, cada um com objetivos um pouquinho diferentes, né, para um tamanho populacional maior e com mais recursos, tá bom? Então, antes de falar especificamente sobre o CAPS, a gente precisa entender como é que a rede de saúde mental ela se organiza dentro do SUS. Então, nós trabalhamos em níveis de atenção. Na base, né, dessa pirâmide está a atenção primária, né, que é representada pela UBS. A atenção primária ela é a principal porta de entrada do SUS e ela vai acompanhar aqueles casos leves, os moderados e os pacientes estabilizados, né? O CAPS ele entra como um serviço especializado para os casos mais graves, para aqueles casos persistentes ou em crise, quando existe necessidade de cuidado multiprofissional mais intensivo. Já o hospital, né, que fica no topo da nossa pirâmide, ou o hospital psiquiátrico, né, que é a nossa referência aqui na nossa região é o IPQ, em São José, ele funciona como uma retaguarda para situações mais agudas, crises graves e internações breves, quando necessárias. Então, o objetivo da rede é sempre retornar o paciente para o território, sempre retornar para a base, para aquele cuidado em liberdade. Ou seja, o hospital ele não é o destino permanente, né? E nem o CAPS deve funcionar como um espaço de permanência indefinida, né? Cada serviço ele tem uma função dentro da rede. Então, a ideia é sempre, né, voltar, retornar para a base. E quando essa organização de rede ela funciona bem, algumas ideias importantes começam a fazer sentido na nossa prática. Então, na prática, isso significa que quando o paciente ele sai do CAPS, né, ele recebe a alta do CAPS, não é sinônimo de abandono. Né? Então, muitas vezes existe a ideia de que dar alta seria desassistir o paciente, mas na verdade a alta ela pode representar uma melhora clínica, a estabilização, a possibilidade de segmento na APS. E nada melhor do que o profissional que está acompanhando esse paciente que está né, nesse serviço especializado para dar a alta, né, junto com a equipe e conseguir, né, dar o segmento e articular isso na rede para ele dar a continuidade do tratamento no posto de saúde, né, com matriciamento, se for necessário, enfim. Então, manter o paciente indefinidamente no CAPS né, que já poderiam né, estar acompanhados pela UBS, acaba gerando uma superlotação. Isso vai reduzir o acesso para aqueles casos graves, vai prejudicar o funcionamento do serviço. E por isso que o CAPS e a EPS elas precisam compartilhar esse cuidado. Né? Quando isso não acontece, o usuário ele vai ficar perdido na rede, né? Ou permanecer tempo demais em um serviço especializado, sem a necessidade clínica compatível. Isso vai favorecer aqueles processos de institucionalização. E é justamente aqui que entra o conceito de desinstitucionalizar, né? Então, quando a gente fala de desinstitucionalização, muitas pessoas pensam que é apenas retirar o paciente de um hospital psiquiátrico. Não é. Desinstitucionalizar é muito mais do que isso. É sustentar o cuidado em liberdade. É garantir a rede, o território, o projeto terapêutico, vínculo, suporte comunitário, ou seja, não significa abandonar o paciente, significa mudar o lugar de cuidado. Né? O foco ele deixa de ser aquela lógica asilar do passado e ele passa a ser um cuidado do território, comunitário, articulado. Né? Então, quando o CAPS ele vira estigma social, infelizmente essa lógica ela se perde, né? Essa desinstitucionalização se perde. O paciente ele, é paciente do CAPS. Então, felizmente, ao longo do tempo, tenho certeza que vocês já viram esse meme na internet, né? Coloquei aí um print de tela aí do meme na internet. Existem vários, né, que circulam pelas redes sociais, mas infelizmente, ao longo do tempo, né, ressurgiram discursos de exclusão e segregação em saúde mental, novamente. E isso aparece, inclusive, nas redes sociais, esses memes que eu havia comentado. Então, o termo paciente, CAPS, ele muitas vezes virou uma piada, uma forma pejorativa da gente se referir a alguém, né? Isso é muito grave, porque aumenta o estigma em relação ao sofrimento psíquico e vai contra os próprios objetivos da reforma psiquiátrica. Então, o CAPS ele foi criado justamente para combater a exclusão, o preconceito e o isolamento. Então, quando o usuário ele passa a ser rotulado, né, ou marcado socialmente por frequentar um serviço de saúde mental de forma assim, como é que eu vou dizer assim, quase que internado no CAPS, né?
nós corremos o risco de recriar formas modernas de institucionalização. E por isso que o cuidado em saúde mental ele precisa sempre preservar a autonomia, a cidadania e o pertencimento social desse paciente, né? Então, o estigma ele também afasta o cuidado. Tem muitos pacientes que eles não vão procurar o CAPS porque virou meme na internet que quem vai para o CAPS é louco. Não é assim, né? Então, quando o CAPS ele passa a ser visto como um lugar de exclusão, ele se distancia do seu principal objetivo, que é promover esse cuidado em liberdade, esse vínculo, essa reinserção social. Então, é necessário a gente avançar, né? A gente precisa fortalecer essa lógica de acompanhamento no território familiar, comunitário, articulado. E o objetivo do CAPS não é reter esses usuários indefinidamente. O objetivo é oferecer esse cuidado especializado enquanto houver e quando houver a necessidade clínica e psicossocial compatível com esse nível de atenção. Então, depois disso, o segmento ele pode e deve continuar na PS, mantendo o cuidado longitudinal do serviço, do território. O que é importante eu frisar para vocês aqui? Não é porque o paciente ele está no CAPS, está frequentando o CAPS, está em acompanhamento no CAPS, que ele deve deixar de ser assistido pela PS. Então, isso acontece muito. O médico do CAPS que está vendo as medicações, eu não vou me meter nisso. Não. Precisa ser feito um matriciamento, precisa conversar. Esse paciente ele precisa de acompanhamento clínico. Às vezes, no CAPS a gente não consegue fazer toda esse acompanhamento e nem é o nosso papel fazer esse acompanhamento, nós temos as nossas limitações, né? Então, o nosso cuidado, ele é voltado para a parte, no caso que eu estou falando, na parte médica, né? Para o cuidado psiquiátrico, né? Então, é lógico que, porventura, a gente vai identificar, né, alguma questão clínica, mas a gente vai precisar desse suporte da PS, a gente vai precisar desse matriciamento, né? Então, o CAPS, esse slide aqui, ele explica mais ou menos o que é um CAPS e o que não é, para a gente ter bem claro isso, né? O CAPS, ele não é um ambulatório comum, ele também não é um mini hospital psiquiátrico, né? Ele é um serviço substitutivo ao modelo manicomial. Então, ou seja, ele é um serviço aberto, comunitário, do território. Então, ele trabalha com acolhimento, com projeto terapêutico singular, com uma equipe multiprofissional e a articulação em rede. Mas o CAPS ele não deve funcionar como um ambulatório geral de saúde mental, como tem sido frequente, né, nos últimos anos, né? Ele não é um local para retenção indefinida de pacientes estabilizados, ele não é um substituto da UBS e ele não é a única porta de entrada para todo o sofrimento emocional do município. Então, isso é importante porque muitas vezes existe uma expectativa de que o CAPS resolva toda a demanda de saúde mental sozinho. E a lógica da RAPS não é essa. A lógica da RAPS é o compartilhamento do cuidado. Então, outra questão que é importante entender, que eu já havia falado antes, é sobre dizer que o CAPS ele é porta aberta. Sim, o CAPS ele é porta aberta, mas não significa consulta médica imediata para todo mundo. Significa acolhimento. O acolhimento ele é um dispositivo, né? Ele é uma ferramenta, né, de escuta qualificada, de avaliação, de estratificação de risco e definição de encaminhamento. Então, porta aberta, o CAPS é porta aberta para acolhimento, tá? E dependendo da situação, o desfecho ele vai ser diferente, né? Então, o que tem que ficar importante aqui, o que tem que ficar bem salientado aqui é que acolher não é necessariamente absorver toda a demanda dentro do CAPS. Então, os desfechos, eles podem ser diferentes, né? Nem toda pessoa acolhida ela vai ficar em acompanhamento do CAPS, e a definição ela vai depender da gravidade, do prejuízo funcional, do risco, da necessidade do cuidado especializado intensivo, e isso é coerente com a política de acolhimento do SUS, né? E com a organização hierarquizada da rede que eu havia mencionado ali no segundo, terceiro slide, né, dessa apresentação. Então, quais que são os possíveis desfechos para esses acolhimentos, né? Então, a inserção no serviço, né? A orientação não é aqui, é em outro dispositivo, a gente se explica, é no CRAS, é no CRES, às vezes o paciente chega aqui no CAPS, ele acredita que é aqui que faz a carteirinha para PCD, ou, né, enfim, a gente orienta. A gente explica que o segmento ele pode ser feito na UBS, ou então a gente faz o encaminhamento para um serviço de urgência e emergência. Existe também a discussão matricial com a PS, né, entre médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos podem fazer essa discussão e esse matriciamento, né.
mais um, né, dos fechos pode ser articulação com assistência social, CRAS, CREAS, né? Agendamento de uma avaliação posterior. Então, muitas vezes o paciente ele chega aqui, ele fala que ele teve alta do IPQ ou que ele estava fazendo acompanhamento num CAPS de outro município, então, mas não traz informações, não traz documentos comprobatórios. Para isso, a gente tem que solicitar, às vezes, para que ele retorne, né, para um novo acolhimento com a documentação. Então, isso pode ser que aconteça, né? Entre outras estratégias terapêuticas conforme a necessidade. Então, isso é muito importante entender, né? E os desfechos do acolhimento, eles podem ser variáveis, né? Então, aqui eu vou pontuar com vocês os principais princípios e conceitos de um CAPS, né? O acolhimento, o vínculo, o território, a autonomia, reabilitação psicossocial, redução de danos e a desinstitucionalização, que a gente já falou. Então, o acolhimento é uma atitude de aproximação, de escuta, de inclusão, né? De orientação desse paciente também. Ele é uma ferramenta também, né? O vínculo é a construção, né, de relação terapêutica e confiança. Por isso que é muito importante com que os pacientes eles passem aqui sempre pelo mesmo profissional, né, para criar esse vínculo, para a gente conhecer o paciente e não ter essa troca, né, que às vezes é muito frequente de profissionais, né, de médicos, de psicólogos. Então isso é muito ruim, né, atrapalha demais a relação terapêutica, a confiança do paciente, que às vezes ele não gostaria de estar aqui, né, ou então ele está num sofrimento muito grave e para ele é difícil se abrir, né, com um profissional. Então, o Centro de Atenção Psicossocial, ele busca enxergar o sujeito além do diagnóstico, ele precisa criar esse vínculo e conhecê-lo, de fato, não só a doença, né? Território representa os espaços reais da vida da pessoa. É a igreja, a academia que a pessoa vai, se ela tem gosta de ir no cinema, gosta de fazer passeio, sair em festa, tem grupo de amigos, tem rede de apoio, o trabalho, como é que é o trabalho, né? Como é que é o vínculo social dessa pessoa. Então, ajuda a entender, vai para o posto de saúde, não vai? Como é que é a procura pelo posto? É difícil? Não é? Costuma procurar o posto? Então, o território representa esses espaços reais da vida da pessoa, né? A autonomia, ela vai buscar ampliar a cidadania, né, dessa pessoa, né, o protagonismo dela na vida dela, né, a participação social, né, a circulação social dessa pessoa. E a desinstitucionalização, que eu já havia falado, né, antes, que representa justamente essa desmontagem da lógica manicomial, né. Então, todos esses princípios, eles sustentam o modelo atual da atenção psicossocial. Então, quais são as principais características do CAPS? O CAPS ele funciona aqui no nosso município em horário diurno, né, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 até as 17 horas, com o intervalo do meio-dia a 1 hora do acolhimento, mas o atendimento na recepção continua. E ele organiza a demanda especializada de saúde mental no território. Então, ele atua como um regulador da porta especializada em saúde mental. Também oferece suporte, né, para atenção básica através do matriciamento. Então, nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional, apesar de no momento nós estarmos com um déficit de profissionais aqui no CAPS, mas as principais atividades do CAPS, elas incluem o acolhimento, né, os atendimentos individuais, atendimentos em grupo, atendimento familiar, as ações comunitárias, reabilitação psicossocial e o manejo compartilhado com a rede, né? Então, o CAPS, ele não se resume só em consulta médica, tá bom, pessoal? Ele é um serviço interdisciplinar, então, tanto a inserção quanto a alta desse paciente é feita em conjunto, não é uma decisão exclusiva do médico, de um profissional, tá? Então, precisa ser feita compartilhado, tá? Então, a alta do CAPS, ela não deve ser entendida como uma desassistência, né? Ela é uma conduta terapêutica, né? E quando o CAPS ele fica sobrecarregado, daqueles casos que eles poderiam receber a alta e estarem na PS, acaba diminuindo as vagas para os pacientes realmente graves, aqueles que estão entrando. E entra todos os dias, gente. Todos os dias tem muitos acolhimentos. E se não está saindo, não está escoando, né, a gente não está dando alta para aqueles que estão estáveis, vai ter prejuízo para esses pacientes no atendimento. Então, não vai ter profissional suficiente para fazer atendimento, não vai ter agenda suficiente para fazer o atendimento, e as consultas elas vão ficando com tempo reduzido e mais espaçadas, o que não pode ser admitido, né?
quando se fala em cuidado de pacientes com uma gravidade. Então, é inadmissível, né, uma consulta ser para daqui 3 meses. Isso não pode acontecer, né? Então, e vem acontecendo. Então, a gente está tentando organizar, é por isso que vocês estão vendo muitas altas acontecendo. Para vocês terem ideia, tem pacientes aqui que estavam fazendo acompanhamento de hipotireoidismo, pacientes com hipovitaminose, né, que estavam com sintomas depressivos leves a moderados, que estavam fazendo acompanhamento no CAPS, pacientes com problemas neurológicos, né, que simulam sintomas psiquiátricos e que não deveriam estar aqui, sim, com um neurologista. Então, muitos casos, além daqueles casos que já estão estáveis há muitos anos. Então, não é porque o paciente ele é esquizofrênico que ele tem que ficar no CAPS para sempre. Não, isso é institucionalizar. Se ele está estável, está bem com a medicação, não significa que ele tem que estar sem nenhum sintoma. Ele tem que estar fora do grau de gravidade. Então, ele está estável, ele pode dar seguimento em posto de saúde. Então, a equipe do posto de saúde, ela tem a capacidade de acolher esses pacientes e dar seguimento ao tratamento. E deve, né? Então, quando está sobrecarregado o serviço, a equipe ela acaba perdendo a capacidade de acolher a crise e essas situações mais complexas. Então, por isso, a alta ela precisa acontecer. E é importante que ela venha acompanhada de um plano claro para a OBS, né? Com orientações bem registradas, com os critérios de retorno e articulação entre os outros serviços da rede, os outros equipamentos da rede. Então, o paciente ele continua o cuidado, ele não está sendo abandonado, não está sendo desassistido. Mas agora vai ser em outro ponto da rede, né? Então, esse cuidado compartilhado é a lógica da RAPS, né? Então, o CAPS ele precisa da OBS para aquele segmento longitudinal, para o manejo clínico, para a renovação responsável das receitas, do acompanhamento domiciliar e territorial, né? Daquela sustentação do cuidado após estabilização. A OBS também pode contar com o CAPS para o apoio matricial, para a discussão de casos, para ajuda na estratificação de risco, para o suporte nas situações mais complexas, né? Ou seja, o CAPS e a UBS, eles não competem, eles se complementam. Isso não pode ser visto como uma rivalidade, né? A gente precisa um do outro. Então, outro ponto importante de frisar em situações de urgência e emergência psiquiátrica. A avaliação inicial e a conduta imediata, elas cabem ao serviço que está diante do paciente nesta situação. Então, quando a gente pensa em emergência, nós estamos falando em situações como um risco suicida atual, iminente, né? A pessoa está falando, olha, eu tô com ideação, tô querendo me matar e eu vou me jogar na frente de um carro. Você não liga para o CAPS e manda o paciente para cá, porque se o paciente, ele pode não vir até aqui. E o médico, o profissional que identificou esse risco e não acionou a rede de apoio adequada de urgência e emergência, ele vai ser responsável por essa conduta, se porventura acontecer algo com esse paciente, né? Então, porque não foi acionado o dispositivo correto. Então, a gente sempre tem que lembrar da nossa rede de apoio. Então, paciente em situação de risco, suicida atual, eminente, né? Tá uma agitação psicomotora grave, heteroagressividade ou autoagressividade, uma intoxicação importante, né? Uma abstinência grave, casos de delírios e alucinações com um importante risco para a pessoa, né? Ou para terceiros. O rebaixamento de consciência também é bem importante, a incapacidade grave de autocuidado também, gente. Então, o CAPS ele não vai substituir a porta de urgência 24 horas. A gente precisa acionar os serviços da rede de apoio para situações de urgência e emergência, né? Então, a UPA, o PA do hospital, o SAMU, às vezes a polícia, né? O hospital geral. E o CAPS, ele precisa também ser acionado, mas para dar a continuidade do cuidado, depois que já teve essa estabilização aguda. Tá bom? Então, uma analogia bem útil para a gente pensar é pensar sobre o infarto agudo do miocárdio. Então, vamos supor que um paciente ele chega infartando, o profissional vai lá, vai identificar que o paciente ele está infartando e ele vai dizer assim, olha, vamos marcar aqui uma consulta lá no ambulatório lá de cardiologia, com o especialista. Não se faz isso de forma alguma. Então, ele vai reconhecer a gravidade. Ele reconheceu a gravidade, ele já tem que iniciar a conduta e acionar a rede adequada, que é o hospital. Na psiquiatria é bem parecido.
Então, e numa situação, né, de emergência psiquiátrica, o primeiro serviço precisa agir conforme o risco e não terceirizar o cuidado, né? Então, depois disso, o cuidado ele vai continuar do paciente, mas nos outros pontos da rede. Então, o CAPS ele faz parte da rede, mas depois da estabilização. E ele não é o destino universal de toda a situação aguda, bem pelo contrário. Então, o CAPS ele não tem médico que fica ali, né, plantonista, a gente não tem leito de observação, nós não temos muitos equipamentos, medicações, assim, para situações agudas. Então, a gente não é um serviço de urgência e emergência, né? Então, isso tem que ficar claro. Então, a alta hospitalar, ela também precisa ser pensada, porque não adianta a gente mandar o paciente para o hospital, internar, o paciente vai para o IPQ, vai para uma comunidade, vai, enfim, vai para... Enfim, interna esse paciente e não pensar numa lógica de desinstitucionalizar esse paciente, porque ele vai sair em algum momento do hospital. Então, não basta retirar o paciente do hospital, é preciso sustentar o cuidado dele. Então, enquanto ele estiver recebendo aquele cuidado da situação aguda dele, né, a gente já precisa pensar em como construir uma sustentação no território dele. Isso envolve aquele cuidado em liberdade, o projeto terapêutico dele, né? A rede viva, moradia, vínculo, né? A rede familiar, social. Então, qual que é o suporte para esse paciente para quando ele tiver alta, né? Para fortalecer a autonomia dele, para ele poder, né, voar com as próprias asas. Então, a gente precisa pensar bem enquanto esse paciente estiver no hospital, para quando ele sair, porque ele vai sair. Então, a internação, quando necessária, ela deve ser breve e bem articulada ao retorno do território. Então, não como um destino permanente. Isso nem vai acontecer mais depois da reforma psiquiátrica. Então, quando é que faz sentido encaminhar para o CAPS, né? Nós estamos elaborando um protocolo que vai dar bastante clareza sobre o que é caso grave, o que é permanência de sintoma, o que é necessidade de intervenção multiprofissional, quando que precisa, o que é um prejuízo funcional importante, né? O que é crise? Qual que é a crise que exige um cuidado especializado? Qual que é a crise que vai para o hospital? Qual que é a crise que pode ser manejada com uma intervenção breve na UBS, numa consulta, né, num acolhimento? Então, a gente está desenvolvendo um protocolo que vai esclarecer bastante, né? Mas é importante que toda vez que o profissional encaminhe o paciente para o CAPS, que esse encaminhamento ele venha qualificado. Então, a gente sabe que muitas vezes o paciente ele vem aqui, fala uma coisa, vai para o UBS e fala outra. Então, o médico me mandou lá do CAPS aqui para a UBS porque eu não sou grave, porque não sei o que, não sei o que. A gente nunca sabe. Sempre, às vezes, você perde informação, né? Ou, né, o paciente chega aqui e diz assim, o médico mandou vir para cá porque eu tomo tais medicações e ele não pode renovar no posto porque é medicação psiquiátrica. Não, gente, isso não acontece, né? Então, tem muito disso que me diz. Então, que esse encaminhamento ele seja qualificado. Tem que ter informação básica, né? Sobre qual que é a hipótese diagnóstica, o que o médico pensou para esse paciente, qual que é o risco atual, né? Qual que é o problema principal desse paciente, né? E o risco, é risco de suicídio? Tá mandando para o CAPS porque ele está agressivo, está vulnerável, né? Qual que é o suporte familiar que esse paciente tem, né? Qual que é a rede de apoio desse paciente? O que ele faz uso, né, de medicação? Qual dose? Há quanto tempo? Por que parou, não parou? É uma pessoa que é aderente, não é aderente? O que já foi tentado? O que teve falha, né? Então, essas informações, elas precisam contar no encaminhamento, elas precisam contar na evolução médica, também no prontuário, porque é a nossa fonte de informação. Então, encaminhamentos qualificados ajudam a organizar a rede e evitar essas indas e vindas desnecessárias, né? Evita a peregrinação do paciente, que muitas vezes já está no sofrimento grave, né? Já está no sofrimento psíquico grave, né? Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês sobre encaminhamento é que encaminhar bem, ele ajuda muito mais do que encaminhar muito, tá? Então, precisa ser repensado os encaminhamentos, tá? O que a gente precisa fazer de pacto essencial entre a UBS e o CAPS? Para que a rede funcione bem, alguns pactos eles são fundamentais. Então, a UBS, ela não deve
interromper o segmento do acompanhamento longitudinal do paciente só porque o paciente passou pelo CAPS ou está em acompanhamento do CAPS. Eu já falei isso não deve acontecer. A UBS, ela só dá um tipo de alta, né, que é a alta celestial. Então, é a alta do paciente quando ele falece. Mas o paciente, ele precisa ser acompanhado para o resto da vida dele pela UBS, né? E o cuidado territorial, ele precisa continuar. Também é importante aceitar essa alta como uma parte do tratamento, né? Além disso, o CAPS ele deve ser acionado novamente quando houver necessidade real. Então, quando precisar, a gente vai estar disponível, né? E o prontuário e as orientações da equipe especializada, elas precisam ser considerados no segmento. Por que eu falo isso, gente? Porque do CAPS sempre vai vir alguma orientação e a gente sempre vai colocar tudo no prontuário ou no encaminhamento. Então, tentar respeitar, né, aquelas orientações. Por exemplo, é um paciente que ele não adere ao tratamento, mas enquanto a gente estava com ele aqui, ele estava fazendo medicação assistida. Então, ele está bem, agora ele está estável, mas ele precisa seguir realizando uma medicação assistida na UBS. Então, respeitar isso faz parte da manutenção da estabilização do paciente. Não renovar benzodiazepínico. É um paciente que a gente, às vezes, demorou tempo, meses, para conseguir fazer a retirada gradual do benzo, né? Que é uma medicação que causa uma dependência muito importante, né? Acho que é a pior dependência que nós enfrentamos no Brasil nos dias de hoje, né? Então, não renovar por quê? Porque esse paciente ou ele tem alguma contraindicação, ou foi feito um desmame, ou ele está em desmame, então é bem importante seguir essas orientações. Então, às vezes a gente vai colocar lá, não renovar receitas para um tempo superior a 30 dias. Por quê? Porque às vezes é um paciente que tentou suicídio com ingesta medicamentosa porque tinha medicação sobressalente em casa. Então, evitar isso, sabe? Então, cuidar essas orientações. O paciente teve alta aqui do CAPS com medicação injetável. Um exemplo disso, o haloperidol, né, o aldol decanoato, 2 ampolas de 15 em 15 dias. Então, respeita o aprazamento, porque se não respeitar o aprazamento, não fizer o cuidado desse paciente, ele vai desestabilizar, ele vai retornar no CAPS. Não tem problema ele retornar no CAPS, mas a gente tem que evitar a desestabilização. Isso é um dano para o paciente, né? Isso é uma violência, né, ao paciente. Então, a gente tem que manter bem claro essas orientações e tentar segui-las, né, porque elas são por um motivo, tá? Então, o prontuário, né, as orientações, elas precisam estar claras, os encaminhamentos muito claros, né, e precisam ser consideradas no segmento do tratamento desse paciente. Então, a lógica da rede não é transferir a responsabilidade, tá? É compartilhar a responsabilidade. Então, por isso que a gente faz essas orientações, tá? Então, para finalizar, eu queria dizer que o CAPS e a UBS, elas não competem, nós não somos rivais, nós precisamos trabalhar em rede, né? O usuário, ele recebe um cuidado mais humano e mais resolutivo e no lugar certo, né? A proposta da atenção psicossocial é justamente construir esse cuidado em liberdade do paciente, com essa articulação, matriciamento, né? Com a corresponsabilização e a continuidade do cuidado. E isso só acontece quando cada ponto da rede compreende qual que é o seu papel, qual que é a sua limitação e trabalha de uma forma integrada. Então, pessoal, eu queria agradecer. Essas aqui são as referências que foram utilizadas para a construção dessa apresentação. E muito obrigada e qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada.